Estamos gravando e, consequentemente, vamos começar a tirar a dúvida. Na aula passada, na última aula presencial na quarta-feira, foi presencial na quarta, nós já tínhamos começado a tirar dúvidas. Então, eu sugiro que a gente parta da onde a gente tinha parado ali e siga o mesmo procedimento. Eu pergunto se tem dúvidas da notas de aula, do conteúdo do livro. Aí, se não tiver, a gente vai para as listas de exercício, tópico a tópico. Agora, Mariana com certeza estava lá, Andressa também acho que estava. Vocês lembram qual foi o último tópico que a gente discutiu na aula presencial? O 10 a gente não discutiu. O 9... Bom, então vamos lá. Tópico 9. Alguma dúvida sobre o conteúdo das notas de aula, daquilo que eu falei em sala ou do livro-texto? No tópico 9, que é o capítulo, corresponde ao capítulo 21. Políticas monetária e fiscal e demanda agregada. Então vamos lá. Tópico 9, lista de exercícios. Yasmin, dúvidas? Andressa? Mariana? Não? Então, tópico 10. Tópico 10. Trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego, capítulo 22, ou seja, curva de Phillips. Alguma dúvida sobre o que eu falei em aula, sobre as notas de aula ou o conteúdo do livro-texto? Lista de exercício 10, alguma dúvida? Uau! Então, vamos voltar para o começo. Agora, deixa eu abrir uma coisa aqui para conferir a matéria, que eu já botei até no site, já tem algum tempo. Matéria da prova, graduação em contabilidade, notas de aula, lista de exercício. Não, tá aqui, ó. Matéria da prova, posso puxar para cá para aparecer. Da P2, tópicos 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos voltar do começo. Tópico 6, jovens, vamos tentar tirar o máximo desta oportunidade, que é o tópico referente ao capítulo 17, moeda e inflação. Alguém quer fazer uma pergunta sobre notas de aula, conteúdo das aulas ou livro-texto no capítulo 17? Ok. Lista 6. Alguma dúvida? Ah, desculpe. Alguém tinha colocado na lista 10. Então, desculpa, vamos voltar para a lista 10. Temos esse problema. Talvez, Mariana, vamos lá. Se alguém colocar alguma coisa, vamos lá, qual é o problema? Muitas vezes acontece algo no chat e eu não me dou conta. Então, se alguém colocar alguma coisa no chat e eu não falar nada, ou abre o microfone, ou se algum colega vê que tem pergunta no chat, pode falar, tem uma pergunta no chat. Ou também tem o recurso de bater, não sei se todo mundo tem, pelo menos no computador desktop tem, de bater numa mãozinha ali, aparece aí na tela, um pouco maior, levantar a mão. Então, a Mariana pediu as questões 1 e 2 da lista 10, de questões para revisão. Então vamos lá. Questão para revisão, a menos de um lápis completo. São aquelas menorzinhas. Questão para revisão. Questão 1 e 2. Eu digo se ele pede para representar graficamente o trade-off. Até aqui a gente tem um problema. Vamos lá, você pediu a questão 1 e 2, né? Então eu digo, vamos lá, questão 1. Mariana, por favor, se puder, ver se eu estou olhando as questões corretas. Página 487, questões para revisão 1 e 2. Se você puder botar um sim, ou é isso mesmo no chat, eu agradeço. Ok, então vamos lá. Questão 1. Represente graficamente o trade-off entre inflação e desemprego no longo prazo. Explique como os trade-offs de curto e longo prazo se relacionam. Isso é a questão 1. Questão 2. Represente graficamente o trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Como o Fed poderia mover a economia de um ponto dessa curva para outro?
Então, observe que aqui tem um problema. Eu não sei se eu comentei isso, acho que eu comentei com vocês em sala, que eu falei, olha, de uma edição para outra do livro, normalmente tem poucas alterações. O que as editoras tentam fazer para atrapalhar que as pessoas utilizem o livro de outra edição é mudar, por exemplo, os exercícios. E às vezes eles só trocam a ordem. Aqui provavelmente aconteceu isso. Que olha como claramente aquilo que é a questão 1, ela em inglês é rely, como é que eu vou dizer? Depende de, se apoia no que foi feito na questão 2. Então, provavelmente na primeira versão, numa versão anterior do livro, a questão 2 vinha antes da questão 1. Então é melhor resolver primeiro a 2 e depois a 1. Acho que até mencionei isso no gabarito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Listas. Gabarito. Isso é a lista 10, né? E aqui eu estou na 8, tem que descer mais. Meu PDF abriu na lista 8. Aqui, lista 10. Não, olha só, eu não falei, mas na prática eu fiz isso. Eu resolvi primeiro a 2 e depois eu resolvi a 1. Tá? Deveria ter feito esse comentário aqui. Então, vamos colocar aqui as minhas respostas. Então, para a questão 2, o que pede a questão 2? Represente graficamente o trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo. Como o Fed poderia mover a economia de um ponto dessa curva para outra? Então, o que você tem que fazer é desenhar um gráfico como esse aqui. Esse maior que está aparecendo aqui. Tá? Lembra, como eu falei, resolvi primeiro a 2. Então, ao longo dessa curva de Phillips de curto prazo, que é essa reta decrescente aqui, a gente tem uma relação negativa ou decrescente entre inflação e desemprego. Então, basicamente, para diminuir a taxa de desemprego, o Banco Central, ou o governo, não é só, perdão, o governo, né, como um todo, tem que aceitar uma economia, uma taxa de inflação maior, tá? Ok. Aí eu digo o seguinte, marque 2 pontos na curva de Phillips de curto prazo e discuta como ao longo dessa curva é possível abrir uma mão de uma taxa de inflação. O que eu vou tentar fazer aqui, apesar de, ou talvez tenha uma maneira melhor, deixa eu fazer o seguinte, vou dar um print screen, porque eu tenho dificuldade para desenhar no PDF. Mas, se eu capturar isso aqui, como eu estou fazendo, que eu vou pegar isso aqui. Aí agora eu vou minimizar esse sujeito, eu vou procurar aqui o meu quadro, que é o software chamado Sketchbook. Aí vou colar, espero colar o que eu quero aqui. Sim, colei o que eu queria, exatamente. E aí posso fechar isso aqui. Então o que eu digo? É possível. Marque 2 pontos na curva de Phillips de prata. Então, por exemplo, marco um ponto, vou botar em vermelho para aparecer bem. Marco um ponto aqui que eu vou chamar de A. Marco outro ponto que eu vou chamar de B. Coloca aqui PA, PB e marca o B, o A. Talvez eu devesse ter colocado, agora que eu estou vendo, desculpe, quero trocar. O que houve? Eu prefiro o A embaixo, o B em cima, desculpe. Porque é natural para sair do ponto A para o ponto B, né? Não do ponto B para o ponto A. Ficaria fugiria um pouco do usual, né? Então, o A, PA, PB e o B. Então imagina o seguinte, o governo caminha ao longo dessa curva de Phillips aqui, ó, do ponto A para o ponto B, o que acontece? Ele vai reduzindo o desemprego e a inflação vai aumentando. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo. Você pode caminhar, quando eu falei, discuta como ao longo dessa curva é possível abrir mão de uma taxa de desemprego. Falou, vai de ponto A para o ponto B,
você consegue diminuir o desemprego, em compensação vai ter que aceitar uma taxa de inflação mais alta. Aí a segunda pergunta, como é que o banco, como é que o Banco Central pode, o governo pode explorar esse trade-off? O que ele pode, ou seja, como ele pode caminhar do ponto A para o ponto B? Ele estimula a demanda da economia, a demanda agregada. Por exemplo, faz uma emissão monetária, que isso desloca a demanda agregada para a direita, ou aumenta os gastos públicos, que também joga a demanda agregada para a direita. E aí dá uma olhada na figura 2 do livro texto. Nesse capítulo, evidentemente, a figura 2, mas nem precisaria disso, no meu modo de ver. Bastaria dizer, olha, o governo pode caminhar do ponto A para o ponto B, pode atingir o objetivo de se deslocar do ponto A para o ponto B, utilizando as políticas que estimulam ou elevam a demanda agregada. A figura figura 2 do livro texto, é uma que discute bota na mesma figura, 2 gráficos, a curva de Phillips, de curto prazo, com oferta agregada de curto prazo e demanda agregada. Essa figura 2 fica na página 470. Tá? Então, essa questão 2, ainda há dúvidas? Ninguém protestou, ninguém falou que ainda temos dúvidas, então eu vou dar um passo à frente e passar para a pergunta 1. O que diz a pergunta 1? Lembrando que eu falei, é melhor trocar a ordem, resolver primeiro a 2, depois a 1. É questão para revisão, né? Questão para revisão. Então, até assim, depois eu botar assim, isso aqui é o capítulo 22. Poderia ter posto antes, desculpe. Questão para revisão 2. Alguém olhar depois, talvez fique mais fácil de localizar, que for no YouTube. Questão 1. Represente graficamente o trade-off entre inflação e desemprego no longo prazo. A representação é isso aqui. Essencialmente não há trade-off. No longo prazo, o governo não consegue sair dessa taxa de desemprego natural aceitando uma inflação mais alta. Ele não tem essa possibilidade. Ou seja, essa possibilidade de passar de um ponto como A para um ponto como B e aceitar desemprego mais alto, tendo como contrapartida desemprego mais baixo, tendo como contrapartida uma inflação mais alta, não existe no longo prazo. Tá? Então, aí eu digo, olha, marque 2 pontos e mostre como uma mudança na taxa de inflação não afeta a taxa de emprego. Ou seja, minha sugestão é, tenta fazer esse exercício aqui, marca um ponto A e um ponto B. Por exemplo, ponto A aqui, ponto B aqui, e você pode dizer, olha, vai de um lado para o outro, vai de ponto A para o ponto B, você não vai, taxa de desemprego permanece no patamar o barra. Tá? E aí, qual é a pergunta? A última. Explique como os trade-offs de curto e longo prazo se relacionam. E aí isso eu digo, olha, para isso a gente precisa da figura 5 do livro texto. Figura 5 do livro texto. Que está na página... Peraí, 4... Não, é a 5. Cadê a figura 5? Está na página 475. Então a ideia, fazer aqui rapidamente, vou dar um outro print screen, vim aqui de novo no glorioso Paint, colar isso aqui no Paint, ih, que caos que vai ficar isso? Vai ficar um, como é que é o nome? Não. Deve ter ficado que eu botei o Google Meet ali. Ah, não, acho que tem para quando você grava no Google Meet, aqui não deve ter. Cheguei a pegar.
Então, vamos lá, print, uma coisa que eu fiz que se estivesse gravando com o Google Meet, que eu não tenho mais recurso, acho que daria problema. Então aqui, vamos editar, colar, vamos lá. Isso aqui. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você precisa, que essencialmente tem na figura 5 do livro texto, ele coloca aqui uma curva de Phillips de curto prazo, aí pode chamar isso aqui de ponto de A, ele chama de A, B e C, inclusive. Aí você passa para um ponto como B, tá? Como a gente tinha discutido antes. Aí, isso aqui é uma curva de Phillips de curto prazo 1, tá? Só que depois que a economia atinge o ponto B, o que acontece? Os agentes vão refazer suas expectativas de inflação. Mas também vão perceber que a economia agora passou a operar num patamar mais alto de inflação, isso impacta as expectativas. Consequentemente, a curva de Phillips se desloca para a direita, dessa forma que eu estou rascunhando, esboçando melhor daqui. E aí, se o governo não fizer mais nada, perdão, não coloquei no melhor lugar essa curva. Que aí, basicamente, na hora que os agentes aceitarem que a expectativa de inflação, colocar isso aqui, PB, PA, tá? Então, podemos colocar alguns detalhes. Observe que na curva de Phillips, de curto prazo, perdão, aqui, capítulo 22, questão para revisão 1. Na hora que o governo fazer a economia para um ponto como B, as expectativas de inflação aumentam. Então vamos lá. No ponto A, a gente está esse ponto A está localizado na curva de Phillips curto prazo 1. E observe que nesse ponto A, o desemprego é igual ao desemprego natural. E isso está até escrito nas notas de aula. Eu mencionei nas notas de aula, logo no começo desse capítulo, não me lembro exatamente, tem um local nas notas de aula que eu digo o seguinte, que a taxa de emprego é igual ao desemprego efetivo somente, e é C e somente C. A taxa de inflação esperada é igual à expectativa de inflação, tá? Então, deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Não, esse é o 8, não é esse tópico que eu quero. Perdão. Esse aqui. Tópico 10. Página 4, não, página 3, lá no final, a gente tem, e eu menciono, tem essa, e aí tem a expressão 1 nas notas de aula, por exemplo, eu digo que a taxa, de forma de ficar uma linear, como a gente está fazendo aqui graficamente, a taxa de desemprego é igual à taxa de desemprego esperado, menos esse termo, A, menos o erro de previsão dos agentes, tá? Π menos P é o erro dos agentes na forma, ou seja, eles estavam esperando a taxa de inflação P, aconteceu a taxa π. Então, se os agentes não errarem nas suas expectativas, ou seja, π foi igual a π, esse termo aqui é zero, consequentemente o U é igual ao barra. Por sua vez, olhando ainda para a relação 1, se eu sei que o U é igual ao barra, esse termo aqui tem que ser zero, tá? Então, vamos olhar aqui nesse ponto. Tem U igual ao barra, então os agentes não erraram nas suas expectativas de inflação. Ora, eles não erraram nas suas expectativas de inflação. E a inflação é PA. Qual era a inflação esperada? Tinha que ser PA. Então, na curva de Phillips 1, de curto prazo 1, a taxa de inflação esperada subjacente é o próprio PA. E agora aqui, eu suponho que o governo conseguiu se deslocar do ponto A para o ponto B, a taxa de inflação passou para PB, e os agentes agora passam a esperar uma taxa de inflação PB, maior que PA, conforme a gente pode ver no gráfico. E acho que o livro chama esse ponto aqui de C. Sim, C. Ora, na curva de Phillips de curto prazo 2, a taxa de inflação esperada subjacente a essa curva é o PB.
PIB. Como é que eu sei que é PIB? Porque olha para o ponto C. No ponto C você tem U igual ao barra, consequentemente a taxa de inflação esperada tem que ser igual ao PE. Desculpe, a taxa de inflação esperada, PE, tem que ser igual à própria taxa de inflação PI. E a gente olha aqui qual é a taxa de inflação no ponto C? PIB. Consequentemente, PE tem que ser igual a PIB. Então, o que aconteceu? Depois que a economia chegou no ponto B e passou a trabalhar com a inflação, taxa de inflação PIB, os agentes refazem as suas expectativas, as expectativas agora são PIB, a gente cai num ponto como C. Perdão, numa curva de... A gente vai sair, a gente não vai ficar mais no ponto B, que ele está nessa curva vermelha. Agora que os agentes têm essa outra expectativa de inflação, PIB, a curva de curto prazo se desloca da vermelha para azul. E se o governo deixa a inflação em PIB, ele vai voltar para o desemprego, o barra. Eu acho que isso liquida a discussão, a menos que vocês ainda tenham dúvidas, do dito problema, questão para revisão 1. Sim, então, dizer que ele como ele se relaciona, o que eu botei no gabarito? Vamos ver exatamente, como ele se relaciona os trade-offs de curto e longo prazo. Eu combine o gráfico, assim com a figura 5 do livro, para concluir a resposta. Como ele se relaciona, eu diria o seguinte, olha, olhando apenas para o curto prazo, você pode sair de um ponto A como um ponto B. Porém, depois que os agentes refizerem suas expectativas de inflação, a curva de Phillips se desloca para cá. E se o governo admitir que a inflação vai ser PIB, a gente vai cair num ponto C. E aí, ou seja, e a passagem de A para C é um movimento de um equilíbrio de longo prazo para um outro equilíbrio de longo prazo, tá? Perguntas? Dúvidas ainda nessa questão? Sim. Questões adicionais da lista 10. Podemos? Qual delas? Na ordem, a primeira, a segunda? Tem duas. Então vamos achá-las aqui. Lista 10, questões adicionais. Vamos lá. Vamos ver o que eu... Suponha que a economia de Braslândia se encontre em um equilíbrio de longo prazo. Ah, vocês conseguem ler esse PDF assim? Dá para ler? Ouvi um sim da Mariana. Sim, obrigado. Então, suponha que a economia de Braslândia se encontra em equilíbrio de longo prazo. Recentemente, o presidente do país em questão fez repetidas declarações que deixam claro que manter a inflação em um patamar reduzido não é uma prioridade do seu governo. E juro que essa questão está pronta muito antes da atual controvérsia aí que existe na política econômica brasileira. Tá? A questão já adotei, acho que a primeira vez que eu preparei essa questão, o presidente ainda era... A presidente era Dilma Rousseff, né? Dilma Rousseff ocupava a presidência. Então o presidente diz que está nem aí para a inflação e que ele vai usar as políticas monetária e fiscal para estimular o crescimento da economia. Não vou fazer... A gente vai reduzir a taxa de juros, aumentar a oferta de moeda, vou aumentar os gastos, porque o gasto impulsiona a atividade econômica. Utilize o ferramental da curva de Phillips para analisar o impacto de curto prazo dessas declarações. Antes de olhar o gabarito, que eu não me lembro exatamente o que eu coloquei, eu só vou fazer o seguinte. Eu imagino que a resposta seja, olha, você vai sair de um ponto como A, vai para um ponto como B, para depois cair em C, e você... No frigir dos ovos, você só vai conseguir inflação mais alta. Tá? Eu acho que é isso. Agora, deixa eu ver o que eu botei no gabarito. Perdão, antes de eu olhar o gabarito. Então, provavelmente a resposta gira em torno de um gráfico similar a este que eu estou tentando marcar aqui. Você sai de um ponto como A, vai para um ponto como B. Quando os agentes refizerem suas expectativas de inflação, a gente volta para a mesma taxa de desemprego que tínhamos antes. Porém, com uma inflação maior. Vamos ver, então, o que eu botei no gabarito. Olha, tome como ponto de partida o gráfico abaixo. Por simplicidade, suponha que a economia de Braslândia se encontrava em equilíbrio de longo prazo. Esse ponto A1 era o ponto A do gráfico anterior. Ah, tá.
aqui a minha abordagem é um pouco diferente. O que eu estou fazendo é o seguinte, aqui. Eu, implicitamente, no gabarito, eu digo, quando o presidente faz essas declarações aqui, antes mesmo do governo mudar a política econômica, os agentes já ajustam as suas expectativas. É basicamente, o presidente, nós vamos fazer isso. Aí as pessoas nem esperam isso ser feito. Elas dizem, não, algo vai acontecer. Vai ter demanda agregada expansionista, isso já impacta as discussões dos sindicatos com os empregadores, os contratos de aluguel, toda a processo de formação de preços. Então, aí eu estou dizendo então aqui o seguinte, que de cara, a curva, se antes as pessoas esperavam, tinha a expectativa de inflação desse P1 que aqui está, que é igual aquele que está ali, porque no ponto A1 o desemprego é igual ao barra, né? Agora, os agentes têm uma expectativa maior. Então vai ter que ter de cara, a curva de Phillips pula dessa forma, se desloca dessa forma, tá? Aí agora surge o seguinte problema para o governo. Para manter a inflação no patamar anterior, P1, ele vai ter que fazer algo, trazer a economia para um ponto como esse aqui, ó. Deixa eu, como eu falei, eu tenho dificuldade de desenhar no PDF, eu não sei porque é mais difícil desenhar no PDF do que naquele software que eu uso. Então nós vamos dar um print screen nisso aqui e passar para o quadro negro. Mas isso, antes disso, tem que fazer tem que dar uma parada no Paint. Aí. Não ficou legal isso aqui. Tá, deixa eu dar um colar aqui. Espero ter acertado agora. Ok, agora eu consegui. Então, Ctrl C. Aí eu venho aqui, tento apagar tudo, deletar, arquivo, não editar, colar. Ok? Isso então é L10 QA1, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a economia estava num ponto como A1, com essa curva de Phillips que aqui está. Quando o presidente começa a dizer que ele tem uma receita mágica para a economia crescer, isso envolve política monetária folgada, aumentar os gastos do governo, blá blá blá, estimular a demanda agregada. Os agentes mudam as suas expectativas, achavam que a inflação vai ser P1, por exemplo, 2% ao ano, 5% ao ano, agora vai ser 10%, 15%. Então a curva de Phillips se desloca dessa forma aqui. Então eu colocaria uma curva de Phillips, por exemplo, chamaria essa aqui de 1, chamaria essa aqui CP, de curto prazo 2, e eu daria um jeito de dizer, olha, que na CP, de curto prazo 2, a expectativa de inflação é maior que P1. Agora, para o governo manter a inflação em P1, ele tem que aceitar esse desemprego aqui, que tu pode chamar de util, chama esse ponto aqui, por exemplo, de atil. Tá? Para manter a inflação no patamar anterior, ou seja, P1, a sociedade preverá com uma taxa de desemprego mais elevada. Marque tal ponto no gráfico, eu diria é o ponto ativo. Alternativamente, é possível manter a taxa de desemprego no seu nível natural e permitir que a inflação seja realizada igual à sua SPE. Então, uma certa taxa de inflação aqui, podemos chamar de P2, e aqui seria um ponto, ou talvez, como eu chamei aqui de atil, vou chamar isso aqui de P-chapéu e dizer que isso aqui é um ponto A-chapéu. Tá? Poderia ter numerado também, deixa eu chamar isso aqui de A2, ou outro de A3. Tá? Além disso, então, depois que o governo deixou claro que ele queria utilizar as políticas de demanda agregada para estimular a economia, aí a curva de Phillips se deslocou por conta das expectativas de inflação terem se alterado, o governo tem duas opções extremas: manter o desemprego na taxa natural e aceitar a inflação P-chapéu, que é mais elevada, ou
manter a inflação no patamar P1 e aceitar por um período de transição o desemprego igual a útil, ok? Além disso, tem esse, então, qualquer um desses dos pontos aqui entre ATIL e, desculpa, aqui eu coloquei o TIL 2 vezes, né, perdão. Esse outro aqui em cima, desculpe, deveria ser um chapéu, tá? Uma infinidade de pontos com inflação mais elevada que a anterior e desemprego maior que a taxa natural. Segmento da nova curva de frio de curto prazo entre os 2 pontos já mencionados, tá? Então, assim, o que eu enfatizei aqui no gabarito foi que na hora que o presidente começa a falar, as expectativas de inflação se alteram, a curva de Phillips se desloca para cima e o governo e a sociedade ficam numa situação pior do que antes. Ajudou isso, Mariana? Ainda tem dúvida nessa questão? Aí o Eduardo botou um sim, agora que eu vi, espero que esteja tudo ok, Eduardo. Que eu não tenha pulado nenhuma pergunta sua. Ok, agora aí a Mariana tinha pedido também a questão 2 da lista 10. Ok, Eduardo. Vamos lá, Eduardo. O Eduardo disse que não entendeu muito bem. A ideia, o que o exercício pede, a pergunta, vamos sair aqui do gabarito e ir para a lista. Vamos ver. Supõe que a economia de Brasilândia está em um equilíbrio de longo prazo. É um ponto na curva de Phillips vertical, de longo prazo. Aí o seu presidente resolveu dizer que ele vai montar um programa para fazer a economia crescer. Vai ter política monetária mais folgada, vamos reduzir a taxa de juros, que a taxa de juros não cai, ninguém investe. Vamos aumentar o gasto público também, que a gente precisa gastar mais, investimentos públicos, obras públicas, mais não sei o que, mais não sei o que lá. E você pode até o cara falar, foi para piorar, jogar lenha na fogueira ou gasolina no incêndio. Não, pode até acontecer da inflação subir, mas não tem problema. A inflação sobe um pouquinho, mas a gente vai crescer muito mais. Deixa esse negócio de inflação para lá. A gente já teve inflação mais alta aqui no Brasil. Não, curva de Phillips não é a demanda agregada, só um minuto. Então a essência do exercício é esse. Tá? Eu peço, utilize a ferramental da curva de Phillips para analisar o impacto dessas declarações. Resumindo, você pode tirar a historinha que eu coloquei, ou seja, daqui para cá, pode tirar essa discussão e dizer, olha, o exercício é o seguinte, suponha que o governo anuncia que ele quer usar as políticas macroeconômicas para estimular a demanda agregada e fazer a economia crescer mais rápido. Utiliza o ferramental, ou seja, o arcabouço da curva de Phillips, para analisar o que vai acontecer. É isso, tá? Você pode tirar a história e dizer, o governo quer fazer a economia crescer e não está muito preocupado com a inflação e anuncia isso para o público. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, no dia que o governo anuncia que vai fazer isso, esta variável aqui, as expectativas de inflação crescem. E na hora que a expectativa de inflação cresce, a curva de Phillips de curto prazo se desloca para cá. E agora é importante, demanda agregada a gente discutiu nos tópicos anteriores. Demanda agregada é uma coisa, curva de Phillips é outra. É outro conceito, tá? Então, mas já que você falou em demanda agregada, você pode pensar o seguinte, dada a curva de Phillips de curto prazo, que está aqui, por exemplo, essa azul, vamos olhar para azul. O governo pode passear ao longo dela, mexendo com a demanda agregada. Por exemplo, ele pode, se estava num ponto como a TIL, estimular a demanda agregada, se os agentes não mudarem suas expectativas, ele vai caminhar ao longo da reta azul até algum ponto como a chapéu. Aí ele reduz a taxa de desemprego, porém a inflação aumenta, tá? Ok? E aí, então, assim, a essência do exercício é que o anúncio do governo já mexe com o PIE e já coloca a economia numa curva de Phillips de curto prazo mais elevada do que antes, tá? Uma situação pior. Ok? Porque vamos comparar o ponto A1. Por que pior? Compara o ponto A1 que está na curva preta com o ponto A chapéu que está na azul. Em ambos os pontos você tem o mesmo taxa de desemprego, porém na curva azul a taxa de inflação é maior, né? Ainda
Ficou mais claro agora, Eduardo? Ok, então vamos em frente. Aí a Mariana tinha pedido a questão 2 dessa lista das adicionais, não é isso, Mariana? Pode confirmar, por favor? Acho isso. Então vamos lá, questão 2. Vamos ver o que acontece na questão 2. Vamos ver o que o Alexandre fez. Não, aqui já é o gabarito, né? Olha, suponha que a curva de Phillips de Braslândia seja dada por isso aqui. Por simplicidade, assuma que as expectativas de inflação se formam de acordo com essa regra bem simples aqui. A vantagem dessa regra simples é que fica fácil a gente fazer umas continhas. Agora, ela tem uma desvantagem óbvia, né? As expectativas dos agentes são, em inglês, backward looking. Olham para trás. Então, né, inclusive, se as expectativas do agente fossem desse jeito, esse exercício que eu fiz no 1 não funcionaria. Porque o 1 eu estou dizendo o seguinte, os agentes formam essas expectativas com base também nas informações que eles estão recebendo ali na hora, né? Enquanto aqui não. Se a inflação ano passado foi 10%, a expectativa agora é 10%. O governo foi lá e falou que vai mudar tudo, as pessoas continuam com a expectativa de 10%, tá? Agora, a vantagem, então, ela tem esse aspecto, essa regra aqui, desagradável, de que as expectativas dos agentes econômicos não reagem aos anúncios que o governo faz, ou aquilo que os agentes acreditam que o governo passará a fazer, tá? Porém, elas têm a vantagem de serem, essa regra tem a vantagem de ser facilmente manipulável algebricamente, dá para a gente fazer um exercício numérico simples, ok? Então vamos lá. Então eu vou tentar copiar se não tudo, o grosso do material, pela parte mais importante, para o quadro. Para isso eu dou um print screen. Uau! Agora eu sou o mago do ensino, aprendi um bando de coisa aqui. Olha aqui, tem paciência aqui, né? Agora você sabe que eu jogo paciência, né? Não, eu quero paint, não é paciência não. Colar. Agora veio aqui, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para o quadro, não quero copiar tudo, só a parte que a gente realmente vai precisar. Então essa equação eu quero colocar lá. Aí já colocar aqui o que a gente vai fazer. L10, questão adicional 2. Editar, colar. Não. Editar. Putz, não tem um desfazer aqui? Não, colei tudo. Ficou um caos isso aqui. Ah, peraí. Tem um desfazer, graça? Ok. Que eu não tinha dado um copiar aqui. Tinha sido a tinha copiado. Copiar. Agora acho que sim. Editar, colar. Agora foi. Só isso que eu queria. Ai, ai. Bom, acho que vocês podem ver que provavelmente, claramente eu não levo jeito para ser youtuber, né? Aprendi algumas coisas, mas acho que se eu dependesse disso aí para viver, não iria muito longe, né? E aí o que eu pergunto além disso? Então o governo vai manter em 2020 4%. Então, em 2020 igual a 4%. Desemprego de 4% em 2020. O seu presidente perdão, e aqui vou isso aqui vai usar no item B. Deixa ali, então, desculpe. Vamos lá, gente, começar isso, então vamos lá, isso aqui é para o item B. Então deixa eu botar as outras coisas para o item B aqui, a gente precisa. PIB igual a 5%. Não. Eu fiz errado. Bom, estava errado, isso aqui vamos pagar. Agora que eu vi, foi a taxa de inflação. Vamos lá, item A.
item A, o que eu pergunto? Qual é a taxa natural de desemprego em Braslândia? Lembra, a gente discutiu isso já hoje. Tem nas notas de aula. Equação 1 nas notas de aula. Olha lá. U igual a U barra menos A pi menos pi menos pi, desculpa. Então vamos comparar a expressão 1 com essa que eu coloquei ali. O U barra é o 0,1, né? Que é a taxa natural de desemprego. E o A é 0,5, né? Então, gente, e lembrar, quando que a economia opera na... Também se lembrar, não lembrar dessa forma, tem que lembrar. Quando o PI for igual ao PE, que a economia vai operar na taxa natural de desemprego. Então você pode vir aqui, ó. Faça a taxa de inflação igual à taxa de inflação esperada, esse termo zero, você conclui que a taxa de desemprego é 0,1. Consequentemente, a resposta para o item A é 10%, 0,1. Ó, tá difícil, hein, Alexandre? Vamos ver o que eu botei no gabarito. Já vi que uma mão levantou, só um segundinho. 10%. Aí, mesmo tem o... Ah, alguém... Não, perdão. Alguém quer join the call. E como é que eu faço? Viu? Tá? Como é que eu faço para permitir? Sumiu, pô. Someone want to join this call. Tá dando... Ah, admita, apareceu aqui, desculpe. Ok, Gabriele conseguiu entrar. Perdão. Aí eu vi que tinha uma pergunta aqui. Com um comentário. O enunciado na mesma tela. Posso tentar. Só que acho que vai ficar... Vai ter que ficar pequeno. Vamos ver. O enunciado está aqui. Tem que ficar menor. Posso tentar, peraí. Pelo menos esse pedaço aqui. Então vamos lá. Ah, peraí, desculpe. Tudo não, mas parte disso eu consigo. Tá? Tudo não vai ser possível, porque vai ficar muito grande, não sobra quase nada no quadro, não sobra nada para a gente trabalhar. Colar. Tá? Mas posso botar, talvez aqui. Vamos botar aqui. Então, botar aqui. Isso é o enunciado, tá? E eu tenho alguns outros elementos da questão ali em cima. Então, item A ficou um pouco confuso, tá aqui em azul e a pergunta aqui, qual é a taxa natural de desemprego de Braslândia? Tá? 10%. Item B. Então, vamos lá, estamos dizendo que em 2020 a taxa de inflação foi igual a 4%. Aí o presidente chamou a equipe econômica e disse que ele quer que a taxa de desemprego seja 5%. Tá? Então, a inflação em 2020 igual a 4%. Consequentemente, observa que se você usar essa regra aqui, que está aqui, ó, eu já posso dizer que a expectativa de inflação para 2021 é 4% também. E ele quer taxa de desemprego de 5% naqueles anos ali em cima, que eu vou marcar, deixar assim pontilhado. Aí a pergunta é, qual é a taxa de desemprego em cada um desses anos? Taxa de desemprego não, tipo, qual vai ser a taxa de inflação em cada um desses anos? Então vamos olhar aqui para essa expressão. Tá? Essa expressão aqui, ela te dá o desemprego como função da taxa de inflação esperada e a taxa de inflação. Aí eu te pergunto algo sobre a taxa de inflação, mas eu te digo quem vai ser o desemprego, tá? Então a equipe econômica vai manter o desemprego em 5, então esse lado esquerdo vai ser igual a 0,05.
Então, o que você tem que fazer é pegar a expressão da curva de Phillips, que é essa que está aqui, e resolver para o π, né? Então, se eu não tiver confuso, deve ter algo similar a isso no gabarito. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Trabalhando aqui no item B. Você resolve a inflação. Então, coloca assim, 0,5 πt menos πet é igual a 0,1 menos UT. Então, aí eu multiplico tudo por 2, fica πt menos πet é igual a... Se alguém vê algum erro, me avisa imediatamente. Já resolve. Eu vi que tem uma pergunta do Eduardo ali. Já resolve. Só um minutinho, deixa eu só terminar de escrever isso aqui, Eduardo. Multipliquei por 2, 0,2 menos... Ou melhor do que isso. Acho que vai ficar melhor assim. 2 que multiplica 0,1 menos o t. Tá? Não necessariamente eu fiz assim nas notas de aula, mas... Nas notas de aula, no gabarito. Mas pode ser feito assim. Então eu coloco aqui πt é igual a πet mais 2 que multiplica 0,1 menos UT. Tá? Aí agora já resolvendo a pergunta do Eduardo, a próxima vai dar mais uma mexida nessa equação. O Eduardo perguntou se a inflação esperada do ano seguinte sempre vai ser igual à taxa de inflação do ano anterior. Sim, a gente tem essa regra, tá? Eu disse, olha, por simplicidade, assuma que isso aqui acontece. Que é exatamente o que você perguntou. Então, a taxa de inflação esperada para este ano é igual à taxa de inflação do ano passado. Estamos fazendo essa simplificada. Consequentemente, a gente usa essa regra aqui agora e escreve que πt é igual a πet menos 1 mais... Não, mas tiro o E. Ou seja, apago o πt e coloco o πt menos 1. Estou usando aquela regra ali à esquerda. Mais 2, 0, menos, que multiplica 0 menos 1 menos o t. Tá? Continuando. Dá para continuar. Aqui tem um espaço aqui à esquerda. Podemos passar para cá. Nessa linha aqui. Observa o que vai acontecer agora. Eu vou plugar os valores que eu tenho. Isso aqui, o πt menos 1, por enquanto eu vou manter daquele jeito. Mas observa que o presidente do Banco Central, não, desculpa, o presidente da República falou, eu quero desemprego de 5%. Desemprego terá que ser de 5%, senhores. Ora, 0,1 menos 5%, que é 0,05, dá... Oh, perdão, vamos escrever aqui. Não custa nada. πt, então, é igual a πt menos 1. Mais 2, que multiplica 0,1 menos 0,05, que vai ser 0,5 vezes 2, mais 0,1. Então, πt é igual a πt menos 1 mais 0,1. É isso? Espero ter uma expressão parecida com essa nas notas de aula. Nas notas de aula não, no gabarito aqui. Esse menos 1 aqui ficou estranho, né? Até hoje eu não escrevo muito bem nesse troço aqui. Vamos olhar aqui o que eu botei no tópico, no gabarito. Sim, a expressão que eu tinha falado, ó, aparece lá no gabarito. πt igual a πt menos 1 mais 0,1. Tá? Então agora o que a gente faz, joga aqui a inflação de 2021, que olha só, vamos lá, o que vai ser a inflação, eu apertei, qual vai ser a inflação em cada um desses anos? Inflação de 2021, então π de 2021 vai ser igual ao π de 2020 mais 0,1. Então, π de 2021 vai ser
O PIB de 2020 que eu falei que foi 4% no enunciado aqui, ó, mais 0,1. Então é 0,14, que é igual a 14%. Então espero que apareça lá no gabarito PIB de 2021, ó, PIB de 14%. Aqui. Aí o que a gente faz? Agora a equação já deixa claro. O que vai ser a inflação nos anos subsequentes? É sempre a do ano anterior somando 10%. Então PIB de 2021, 14%. 2022, 24%. 2023, 34%. 2024, 44%. Então o que vem? 24, 34, 44. Ok? Perguntas? Mariana, que tinha feito, pediram essa. Ficou claro agora, Mariana? O que acontece aqui? Bom. Que parte? A partir de que momento? A partir daqui que vocês estão com duro, Mariana e Eduardo? A partir daqui ou antes? Dos outros anos? Então vamos lá. Peraí, vamos atacar primeiro aqui a dúvida da Mariana. Até o 14% você acompanhou, Mariana? Ok. Então o que eu digo é o seguinte: aplica essa equação de forma repetida. Eduardo, deixa eu atacar aqui a dúvida da Mariana, que eu acho que é rápida, aí eu volto para a sua dúvida. Vou tentar escrever nesse pedaço aqui. O que seria o PIB de 2022, Mariana? Eu já tenho a inflação de 2021. De 2022 vai ser, coloca 2022 aqui, ó, nesse T aqui vai ser 2021. Vai ser PIB de 2021 mais 0,1. Ora, mas PIB de 2021 você tem 14%, né? Aqui esse 0,1 é 10%. Consequentemente, isso aqui vai ter que ser 24%, tá? E o PIB de 2023 é igual ao PIB de 2022 mais 10%, que é 0,1. Ora, o PIB de 2022, 24%, mais 10%, 34%. Melhorou, Mariano? Eu não fiz a de 2024, mas a lógica é a mesma, tá? Então, assim, vamos lá. O truque é a aplicação repetida desta fórmula aqui, que é a natureza dessa fórmula. Se você sabe a inflação do ano passado, você sempre pode calcular a inflação do ano em curso. Ou seja, se você tem a inflação de T menos 1, você calcula a inflação de T. Tá? Neste exercício aqui, com todas as hipóteses. Essa hipótese de que as expectativas se formam desta forma e que o objetivo da política econômica é dizer, o presidente, não precisa ser o presidente da República, que é o governo como um todo, pode ser parte do Congresso junto, o Banco Central também participando ou não dessa empreitada, tá? Ok, parece que a dúvida da Mariana foi sanada e tem uma dúvida do Eduardo, que eu tô, é impressão, Eduardo? Como é que eu saio, a sua dúvida é, como que eu saio desta fórmula aqui para chegar aqui, é isso? Tá, vamos lá, Eduardo. Observa que o que o exercício pede, olhando aqui o enunciado. Ele pede, eu pergunto, qual é a taxa de inflação? E você vai ter que usar esta equação aqui. Ora, o problema disso, deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. Vou conseguir apagar justamente o que eu quero. Eu pergunto, qual a taxa de inflação, mas você vai ter que usar aquela equação. E o problema é que nessa fórmula aqui, do jeito que aparece no enunciado, é que você tem taxa de desemprego como
função da inflação. A primeira coisa que tem que fazer é inverter a equação. Então vou apagar tudo e fazer de novo. Tá? Vou apagar mais uma coisa aqui. Não sei se vou conseguir agora. Tem algo que eu vou dizer para vocês. Até hoje eu não entendi como é que algumas coisas funcionam aqui. Não consigo apagar. Então esse trecho em azul eu queria apagar, não estou conseguindo. Chega uma hora que eu não consigo fazer algumas coisas aqui, então vamos ignorá-lo por um momento, tá? Ou já usamos. Então vou pegar essa equação que foi dada no enunciado e vou resolver, vou isolar o PT, a taxa de inflação. Então eu escrevo assim, lado esquerdo, 0,5 PT menos PET é igual a 0,1 menos UT. Multiplico tudo por 2. E agora eu tenho o PT sozinho do lado esquerdo, que é o que o exercício pede, inflação em 3 anos distintos. Então eu cheguei nesta equação aqui. Aí foi dado no enunciado. Em cada um desses anos em questão, a taxa de desemprego vai ter que ser 5%. O presidente quer desemprego de 5%. Ou seja, o governo como um todo quer inflação de 5%. Então a gente pluga isso, essa informação aqui. Então a gente tem PT é igual a PET mais 2, que multiplica 0,1 menos 0,05, que vai ser 0,05, está entre parênteses, vezes 2 vai ser 0,1. Então você tem que PT é igual a PET mais 0,1. Aí eu uso essa outra condição aqui, que diz que a inflação esperada é igual à inflação do ano anterior, para dizer que a inflação deste ano é igual à taxa de inflação do ano anterior mais 0,1 ou mais 10%. Tá claro agora, Eduardo? Sim? Ok. Aí o que a gente faz? Vamos fazer aqui um ano. Eu falei que no primeiro do ano, lá em 2020, a inflação foi de 4%. Então, o que eu posso dizer? Que a inflação de 2021 vai ser igual a inflação de 2020, que foi 4%, mais isso aqui vai dar 14%. Então, pronto, aqui, inflação 2021, 14%. E a de 2022? Vai ser a inflação de 2021 mais 0,1, que é 10%, que vai ser, então, 14% mais 10% igual a 24%. Tá? Então, se for olhar com cuidado, essa regra, essa equação aqui diz: a inflação de um ano é sempre a inflação do ano passado mais 10%. Ok? Ok, Yasmin, tchau. Mais perguntas, gente? Ok. Então, tópico 10, mais alguma dúvida? Seja de lista ou conteúdo? Ok. Então, vamos voltar lá pela ordem. Ops. Só para conferir uma coisa aqui. Primeira tópico, caiu 6. Tópico 6. Conteúdo de lista ou notas de aula, livro-texto. Tópico 7. Notas de aula, livro-texto, lista. Tópico 8. No tópico 8, os senhores... fala, Eduardo.
Eduardo? É importante, os exercícios são importantes para a prova, que eu posso dizer agora, né? Então vamos lá, tópico 8. Dúvidas sobre conteúdo da aula ou exercícios? Só, já respondem, vamos deixar essa pergunta para o fim. 9. Política monetária. Tópico 9. Dúvidas. Lista. Não, então acho que a gente está quase encerrando, gente. É fazer aqui o Eduardo perguntou sobre alguns exercícios que pareçam com a prova. Eduardo, o que eu vou dizer é o seguinte, quando eu vou preparar a prova, a primeira coisa que eu olho são as listas de exercícios, tá? Mas não quer dizer que eu vou tirar só da lista. Mas assim, aí essa disso, alguns que parecem com a prova, não. Aí eu não posso não responder, Eduardo, desculpe. Aí já vai além do que eu costumo falar. Aí, tá? Mas deixa eu só fazer um comentário, que por não sei quanto vocês vão estar estudando, me ocorreu o seguinte, se você só... os senhores já deveriam ter visto isso, mas suponho que não tenham visto. Vamos lá. Aqui. Cadê? Eu estou procurando um troço aqui, só um minuto. Alexandre Barros da Cunha, seu querido professor. Aí apareceu aqui. Então, tem o meu canal no YouTube, e a coisa de 1 ano e meio, não me lembro exatamente quando, foi durante a pandemia, eu lecionei foi o mesmo curso, macroeconomia para graduação de administração. Se não foi exatamente o curso, foi muito parecido. Então, se você procurar em vídeos aqui, sabe? Esse aqui, ó, macroeconomia, dúvidas para P2, de aproximadamente 1 ano atrás, ó, 52 minutos, eu respondi várias perguntas, até mais do que eu respondi hoje. Então, se vocês estiverem olhando alguns exercícios, tiverem dúvida, podem, às vezes, eu discuti o exercício em questão aqui, tá? Aí se alguém, esse outro aqui é o bizu da prova. Não, não é não, esse aqui são comentários sobre a correção, tá, gente? Que quando a prova era, não sei se vocês estavam na FRJ, o curso remoto, a prova remota, então eu corrigia, divulgava as notas e fazia uns comentários sobre a correção, gravava um vídeo e disponibilizava para os alunos, tá? Inclusive ali nesse vídeo, esse comentário, eu digo, olha, quem quer ver a prova, manda um e-mail para tal lugar, para tal endereço, esse tipo de coisa, tá? Então, aqui não é que tenha nada de útil. Se quiser, o vídeo está público, pode ir lá olhar e conferir, são 16 minutos. Mas então aqui tem, possivelmente, se não exatamente as mesmas questões, mas essencialmente, ó, se tiver diferença, de cada 20 questões, uma não vai fazer parte do programa agora, tá? Podem dar uma olhada nisso aqui, se tiver. Pode ser útil, tá? Então eu vou... Aqui é um comentário da Andressa. Tá, que só faltava das 10. Ok, Andressa, obrigado. Então, gente, eu vou interromper a gravação,